Bom, vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre trabalho e energia. Nós já definimos que trabalho é a medida da energia transferida por uma força a um corpo. Nós queremos agora encontrar uma expressão matemática que traduza o que nós já aprendemos até aqui. Sempre que uma força é aplicada a um corpo e esta força não produz deslocamento, não transfere energia, logo não realiza trabalho. No caso do entregador, a força aplicada está produzindo um deslocamento, portanto, realiza trabalho. Então, nós perguntamos o seguinte: qual é a expressão matemática que permite calcular o trabalho de uma força? Vamos então partir do caso mais geral, que seria o seguinte: imagine este menino que está puxando o seu irmãozinho através de uma corda. E esta corda então está aplicando na caixa uma força inclinada que forma um certo ângulo θ com a horizontal. Como a força F é uma grandeza vetorial, nós podemos estudar esta grandeza vetorial como sendo a decomposição nos eixos horizontal e no eixo vertical. Então, vamos pegar a força que está inclinada, vamos pegar a sua projeção no eixo horizontal, chamamos de Fx, e a sua projeção no eixo vertical, que nós vamos chamar de Fy. Lembrando das relações trigonométricas no triângulo retângulo, nós sabemos então que a força Fx vai ser igual ao valor da hipotenusa, que é F, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. O valor de Fy vai ser igual ao valor da hipotenusa multiplicado pelo seno do ângulo θ. Aqui basta você lembrar que o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, Fx, dividido pela hipotenusa, enquanto que o seno do ângulo θ é o cateto oposto, Fy, dividido pela hipotenusa. Então, nós podemos escrever Fx e Fy nesta forma. Ora, nós percebemos então que a componente da força F responsável por realizar trabalho é apenas a componente na direção horizontal, pois esta componente é que tem a mesma direção do deslocamento e, portanto, é quem vai realizar trabalho. A componente Fy, que está perpendicular ao movimento, não transfere energia ao corpo, porque o menino, o irmãozinho, não vai nem subir nem descer. Se não há movimento, não há transferência de energia, logo não há trabalho. Assim, o trabalho da força F é apenas realizado pela componente horizontal, e o trabalho de Fy vai ser igual a zero. Então, nós podemos escrever isso da seguinte maneira matematicamente, considerando que o irmãozinho, a caixa, vai ser deslocada de uma distância d. Nós definimos então que o trabalho da força F vai ser igual a Fx, que é a componente responsável por realizar trabalho, transferir energia, multiplicado pelo deslocamento. No entanto, como nós sabemos que Fx é igual a F vezes o cosseno de θ, a gente então pode escrever a expressão para o trabalho de uma força constante como sendo trabalho é igual a F vezes d vezes o cosseno de θ. Então, anote aí, esta é a expressão que você utiliza para calcular o trabalho de uma força constante, tá? Onde θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Observe que o trabalho é uma grandeza escalar. A gente está usando o módulo da força vezes o módulo do deslocamento, então vamos encontrar um número. Se é uma grandeza escalar, tem apenas valor numérico e unidade de medida. No sistema internacional, a unidade de medida de força é o newton. Já a de distância é o metro. Newton vezes metro nós vamos batizar de joule. Então, sempre que nós falarmos de trabalho ou energia no sistema internacional, a unidade de medida é o joule. Então, essa aqui é a expressão que calcula o trabalho de uma força constante, a expressão geral. Trabalho é igual a F vezes d vezes o cosseno de θ. No entanto, temos alguns casos particulares. Vamos então imaginar todas as forças que agem sobre a caixa, sobre o irmãozinho do menino que está na caixa.
Para baixo, nós temos a força peso, devido à interação gravitacional. Para cima, temos a força normal, porque esta caixa está no chão, apoiada em uma superfície. Nós temos a componente Fx, na mesma direção e sentido do deslocamento. E nós temos a força de atrito que existe entre a caixa e o solo, na mesma direção e sentido oposto ao deslocamento. Vamos então analisar qual seria o trabalho realizado por cada uma destas forças. No primeiro caso, vamos considerar as forças que têm a mesma direção e sentido do deslocamento. No caso, é apenas a componente Fx. Então, se a gente for calcular o trabalho, a gente observa que Fx, tendo a mesma direção e sentido do deslocamento, o ângulo θ formado é igual a zero. Se o ângulo formado é igual a zero, o cosseno de θ vai ser igual a 1. Logo, o trabalho da força F vai ser apenas F vezes D, vezes o cosseno de zero. Logo, vai ser apenas F vezes D, pois o cosseno de zero é igual a 1. Neste caso, então, o trabalho ele é positivo e é o maior valor de trabalho possível. Toda vez que o trabalho é positivo, a gente diz que o trabalho é um trabalho motor. Vamos analisar agora, no caso da força, fazer um ângulo de 90 graus com o deslocamento, a força atuando perpendicular ao deslocamento, que é o caso da força peso e é o caso da força normal. Então, o peso e a normal fazem 90 graus com o deslocamento. Fazendo 90 graus com o deslocamento, nós sabemos da matemática que o cosseno de 90 é igual a zero. Portanto, multiplicando F vezes D vezes zero, significa que o trabalho vai ser igual a zero. Tanto o peso quanto a normal não estão transferindo energia ao corpo, portanto, o seu trabalho é nulo. Vamos agora para o último caso, que é no caso da força ter a mesma direção e sentido oposto ao deslocamento, que é o caso da força de atrito. Então, observe que neste caso o deslocamento está para cá, enquanto que a força de atrito aponta para lá. O ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 180 graus. E nós sabemos da matemática que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, se a gente substituir isso na expressão que calcula o trabalho de uma força constante, a gente obtém que o trabalho vai ser igual a menos a força de atrito multiplicado pela distância. Então, observe que neste caso o trabalho vai receber um sinal negativo. Sinal negativo no trabalho significa que está retirando energia do sistema. Sempre que o trabalho é negativo, a gente diz que o trabalho é um trabalho resistente. Vamos agora para o caso de uma força particular, calcular o trabalho dessa força particular, que é a força peso. Então, vamos imaginar um objeto que você coloca numa certa posição e este objeto vai cair exclusivamente sob a ação da gravidade. Nós podemos calcular o trabalho dessa força através da expressão trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. A força F é a força peso, massa vezes gravidade. A distância D é a altura que o objeto percorre. Então, a gente pode escrever que o trabalho da força peso vai ser mg, que é a força, vezes h, que é a distância percorrida, vezes cosseno de zero, uma vez que o peso está apontando para baixo, o deslocamento também ocorre para baixo, logo o ângulo formado entre a força e o deslocamento é igual a zero. Então, o trabalho da força-peso vai ser apenas m vezes g vezes h. Imagine agora o caso de você pegar esta pedra, esta bola, e jogar esta bola para cima. No caso de você jogar para cima, o peso sempre atua para baixo, mas o deslocamento vai acontecer para cima. Então, na subida, o que vai acontecer é a força-peso terá um sentido oposto ao deslocamento. Então, se a gente for calcular o trabalho da força-peso neste caso, vai ficar trabalho da força-peso é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ, que é a expressão geral. E substituindo fica m vezes g é a força, h é a distância percorrida, e cosseno de 180, pois o peso aponta para baixo e o deslocamento aponta para cima, logo o ângulo formado é igual a 180 graus. Como o cosseno de 180 é igual a menos 1, e eu estou quase na frente do cosseno de 180, a gente substitui e encontra que o trabalho da força-peso é igual a menos mgh. Neste caso, o trabalho é negativo. Então, quando a gente solta um corpo sob a ação da gravidade, na descida, o peso realiza um trabalho positivo.
Então, a gente diz que o trabalho motor. Na subida, o trabalho é negativo, ele retira energia do corpo. A gente chama isso, então, de um trabalho resistente. Dando, então, prosseguimento, a força-peso é uma força especial em vários sentidos, e um dos sentidos é que a força-peso é uma força conservativa. Nós dizemos que uma força é conservativa sempre que o trabalho realizado por esta força não depende do caminho. Como assim? Imagine que você tem uma bola, e esta bola, então, pode se deslocar até o solo de várias maneiras. Uma maneira é esta bola cair em linha reta. Mas você pode fazer outro movimento possível, com um movimento muito louco. Saiu e chegou ao mesmo ponto. Se você sair de um ponto e chegar a outro ponto por qualquer caminho, e o trabalho realizado for sempre o mesmo, nós dizemos que a força é conservativa. E no caso da força-peso, que isto acontece, se você fizer direto ou se você fizer por outros caminhos, é possível mostrar matematicamente que o trabalho realizado será o mesmo, portanto, o peso é uma força conservativa. Outra maneira de tentar interpretar uma força conservativa é você imaginar que a força conservativa é aquela que ela acumula a energia e depois devolve. Tipo, a força-peso, eu lanço um objeto para cima, de tal maneira que a energia vai sendo retirada, no ponto mais alto a velocidade é zero e depois o peso devolve a energia. O mesmo acontece para um corpo preso a uma mola. Então, o corpo preso a uma mola, você comprime e depois ele volta. Já não é o caso da força de atrito. Quando a força de atrito age no sistema, ela sempre age de modo a retirar energia do sistema e nunca a devolver. Portanto, forças conservativas podem ser entendidas como forças que retiram energia do sistema, acumulando numa outra forma de energia, e depois devolve a energia ao sistema, explicando isso em termos simples, em termos de ensino médio. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a mgh, independente da trajetória que a gente escolha fazer ao levar de um ponto ao outro ponto. Vamos agora fazer a seguinte pergunta. A expressão que eu falei anteriormente, trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de θ, só vale se for uma força constante. Se a força for variável, o que fazer? Então, no caso de uma força variável, nós vamos obter o trabalho realizado através do método gráfico. Se a gente pegar e construir o gráfico força versus deslocamento para uma força constante, a gente vai observar que o gráfico obtido é uma reta constante em relação ao eixo horizontal. Nós podemos, então, observar que a área deste gráfico, a área do gráfico com eixo horizontal, é igual a F vezes D. E conforme nós vimos, F vezes D é o trabalho realizado. Portanto, a área é numericamente igual ao trabalho realizado pela força. No caso de você ter uma força variável, que pode ter um formato qualquer, a gente também pode aplicar a mesma regra. Então, na força constante, a área é igual ao gráfico. Na força variável, a área também é igual ao gráfico. Isso é um recurso, uma técnica da matemática, que me permite imaginar que esta área que está aqui pode ser subdividida em vários retângulos menores e, consequentemente, somado. Esta técnica matemática nós chamamos de cálculo integral, que vocês verão no primeiro semestre da faculdade. Então, qualquer que seja o formato do gráfico, o trabalho realizado é igual à área do gráfico formado entre a força e o deslocamento. Anote isso, porque esta é uma informação muito importante. No caso da força elástica, a força elástica é uma força variável, porque a força elástica varia com a posição. Se você tem uma mola que está pouco comprimida, a força elástica é pequena. À medida que você aumenta a compressão, você aumenta a força elástica. Portanto, a força elástica está variando. E nós sabemos que a força elástica ela obedece à lei de Hooke, que estabelece que força elástica é igual a constante elástica K multiplicado pelo deslocamento x. Se a gente, então, construir o gráfico da força em função do deslocamento, a gente vai obter que este gráfico vai representar uma reta, vai representar uma função linear. E nós podemos, então, calcular qual vai ser a área que este gráfico faz com o eixo horizontal.
E esta área que o gráfico faz com eixo horizontal pode ser calculado através da área de um triângulo. Nós sabemos da matemática que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui eu coloquei a base como sendo igual a x, está aqui. A altura é igual à força elástica, que corresponde a kx, que está aqui. Então, base vezes a altura dividido por 2 é a expressão que calcula a área de um triângulo. Multiplicando, nós obtemos, então, que o trabalho da força elástica, deixa eu ficar aqui em pequenininho, vai ser igual a kx ao quadrado dividido por 2. Esta é a expressão que calcula o trabalho da força elástica. Esta também é uma expressão importante, você precisa anotar. Bom, dito isso, na prática, onde aparecem os conceitos de trabalho de uma força? Você não vai na loja comprar um equipamento, um motor, por exemplo, pedindo qual o trabalho que este motor realiza. Então, na prática, o conceito de trabalho ele sempre aparece embutido num outro conceito, que é o conceito de potência. Como assim? Vamos considerar o seguinte, você tem uma caixa d'água e você quer levar água de um reservatório menor até esta caixa d'água. Você, então, tem dois motores, que você, por algum motivo, não conhece a especificação técnica, a placa não tem a informação. Você, então, faz este motor bombear a água até a parte de cima, de tal maneira que o primeiro motor faz isto no intervalo de tempo igual a 45 minutos, enquanto que o outro faz no intervalo de tempo igual a 60 minutos. Então, observe que os dois motores vão fazer o mesmo trabalho. O mesmo trabalho porque ambos terão que encher a mesma caixa d'água, que tem a mesma capacidade. Portanto, todos vão ter que realizar trabalho ao tirar o líquido de um lugar e levar para o outro lugar. E se é a mesma quantidade de líquido, ambos vão realizar o mesmo trabalho ao trazer o líquido daqui para a parte superior. Só que um vai fazer num tempo menor e o outro vai fazer num tempo maior. Então, nós definimos que a grandeza potência é a grandeza que mede a rapidez com a qual você realiza trabalho ou transfere energia. Então, na prática, o que importa não é, nas situações do cotidiano, o que importa não é necessariamente o trabalho realizado. Todos os motores e equipamentos, o que importa é a rapidez com a qual você realiza esse trabalho ou a rapidez com a qual você transfere energia. E esta grandeza física nós chamamos de potência de uma força. Matematicamente, a gente expressa então que a potência vai ser igual ao trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo em que você gastou para realizar este trabalho. Ou você pode escrever também que a potência vai ser igual à energia dividido pelo tempo que você gastou para realizar o trabalho, lembrando que trabalho é a medida da energia e energia é a capacidade de realizar trabalho, portanto, os dois conceitos são equivalentes. No sistema internacional, potência tem que ser medido em watts. E watts é uma abreviação, uma simplificação de escrever joule por segundo. No sistema internacional, conforme nós vimos, o trabalho é medido em joule, a energia também é medida em joule, e o tempo é medido em segundos. Portanto, a potência vai ser joule por segundo. Para não ficar escrevendo joule por segundo, nós vamos batizar de watts. Lembre-se que toda vez que eu estiver falando que a potência é igual a 100 watts, quer dizer 100 joules por segundo. Note que, assim como o trabalho é uma grandeza escalar, a potência também é uma grandeza escalar. Isto quer dizer que tem apenas o número e unidade de medida, não tem direção e sentido. Portanto, você pode somar a potência algebricamente da mesma maneira como você soma os números. Nós definimos também a grandeza chamada potência média ou potência instantânea. Nós vimos que a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Só que o trabalho de uma força constante, por exemplo, é dado como sendo F vezes D. Então, na expressão da potência, a gente pode substituir o trabalho. Substituindo, a gente obtém, então, que potência vai ser igual a F vezes D dividido por ΔT.
Só que nós sabemos lá da cinemática que distância dividido pelo tempo é a velocidade média. Então, a gente pode escrever que como velocidade média é a distância dividido pelo tempo, então potência média é igual a força vezes a velocidade média. Esta é uma outra expressão que a gente utiliza para calcular a potência quando a gente sabe a velocidade média e a força que está sendo aplicada no caso de um equipamento, de uma máquina ou de um motor. Nós podemos também encontrar o que nós chamamos de potência instantânea. A potência instantânea é aquela potência que é medida quando o tempo vai para um intervalo muito pequeno. Ou seja, ao invés de você medir a potência no intervalo de tempo igual a 1 minuto, você diminui para 1 segundo, para 0,01 segundo, 0,001 segundo. À medida que você vai aproximando o tempo para zero, você está aproximando muito de zero, você está medindo a potência instantânea. Neste caso, a gente calcula a potência instantânea como sendo a força vezes a velocidade instantânea. Então, potência é igual a força vezes velocidade instantânea é a potência instantânea. Vamos então agora resumir tudo o que nós vimos aqui. Lembrando que isso é uma revisão geral para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer Enem, por esta razão que nós estamos fazendo isso um pouco mais rápido. Então, nós vimos que o trabalho de uma força constante é calculado através da expressão F vezes D vezes cosseno de θ e mede a energia transferida por uma força a um corpo. O trabalho da força-peso, que é uma força constante, na descida é mgh. Na subida é menos mgh. Na descida, a força-peso dá energia ao corpo. Na subida, retira energia do corpo. O retirar aqui é retirar entre aspas, porque, na verdade, o que a força-peso faz é converter uma forma de energia em outra forma de energia. E depois, o peso vai devolver esta energia. Então, na descida, o trabalho é positivo, o trabalho motor. Na subida, o trabalho é negativo, é um trabalho resistente. Trabalho de uma força variável. O trabalho de uma força variável no ensino médio é sempre calculado através do método gráfico. A área entre o gráfico força versus deslocamento vai nos dar o trabalho realizado. No caso da força elástica, que é uma força variável particular, nós obtivemos então que o trabalho vai ser igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2, onde nós aplicamos aqui a ideia de que o trabalho vai ser igual à área formada entre a força, que vai ser dada pela lei de Hooke, e o eixo horizontal, que é o eixo do deslocamento. Nós vimos também que potência vai ser igual a trabalho dividido pelo tempo e que a potência média vai ser igual à força vezes a velocidade média. Ambos aqui podem ser obtidos como sendo potência média, tá? Mas aqui a gente está utilizando a potência média em termos de força e de velocidade, aqui em termos de trabalho e aqui em termos de tempo. Feito isso, este então é um resumo que você deve ter para o conteúdo trabalho e energia. Bom, neste momento então a gente vai dar uma pausa, nós revisamos então o conceito de trabalho, energia e potência e vai aqui uma dica para vocês. Nós lançamos a loja fisicainterativa.com, onde você pode adquirir as nossas aulas e colaborar com a continuidade deste projeto. Você pode, então, fazer o download das aulas em Flash, 23 aulas em Flash, mais 23 testes interativos, por apenas R$20. Você baixa imediatamente para o seu computador e pode usar em qualquer computador com suporte a Flash, né? Tem que ter o Flash Play atualizado.